Tem uma observação que aparece de forma muito consistente quando você olha para pessoas que passaram por rejeições parecidas e chegaram a lugares completamente diferentes. Não é a rejeição que determina o caminho que vem depois, é o que acontece internamente com ela. O que a pessoa faz com o que sente, como interpreta o que viveu e o que decide construir a partir dali. E esse processo interno, muito mais do que a rejeição em si, é o que determina se a experiência vai fechar ou abrir, se vai contrair ou expandir, se vai ser o fim de uma tentativa ou o começo de uma compreensão mais profunda. Hoje a gente vai explorar exatamente isso, o que separa quem cresce depois de uma rejeição de quem fica preso nela. E mais importante, o que você pode fazer de diferente da próxima vez que a vida disser não para algo que importava. Seja bem-vindo, bem-vinda ao Devagar Tudo Muda. Esse é um espaço de desenvolvimento emocional, onde a gente entra fundo no que está por baixo dos padrões, com honestidade, com cuidado, com o compromisso de ir além da superfície. Fica até o final desse vídeo, porque tem camadas aqui que só aparecem quando a exploração vai fundo. Vamos começar com algo que parece óbvio, mas raramente é examinado com a profundidade que merece. O que é uma rejeição, de verdade? No nível mais simples, rejeição é um não. Alguém ou algo não te escolheu, não te aceitou, não te incluiu, não correspondeu ao que você ofereceu ou buscou. Mas no nível onde a maioria das pessoas opera, rejeição não é apenas um não. É uma declaração sobre quem você é. E aqui está onde a separação entre quem cresce e quem fica preso começa. Quem cresce depois de uma rejeição consegue, mesmo que dolorosamente, manter a distinção entre o evento e a identidade. Consegue sentir a dor sem interpretar essa dor como revelação definitiva sobre o próprio valor. Quem fica preso colapsa essa distinção. O não que recebeu se torna a prova do que sempre temeu sobre si mesmo, sobre si mesma. E essa diferença não é de caráter, não é de força, não é de inteligência. É de como o sistema nervoso foi calibrado para responder à rejeição. E essa calibração, como exploramos em outros vídeos, vem de muito antes. Vem das experiências formativas que ensinaram ao sistema nervoso o que rejeição significa. Se ela significa temporariedade ou permanência. Se ela significa desalinhamento ou inadequação. Se ela é informação ou sentença. Vamos falar sobre como essa calibração se forma e como ela opera. Quando uma criança experimenta rejeição num ambiente onde isso é processado de forma saudável, onde o adulto ao redor ajuda a distinguir entre o evento e a identidade, onde há reasseguramento de que o valor da criança não está em questão, o sistema nervoso aprende que rejeição é tolerável, aprende que doer não significa destruir, aprende que o não de hoje não fecha o sim de amanhã. E essa aprendizagem cria uma base emocional que permite que a criança, e depois o adulto, continue se expondo, continuando tentando, continuando crescendo mesmo diante de rejeições. Quando essa distinção não é feita, quando a rejeição no ambiente formativo vinha junto com mensagens sobre o que ela dizia, sobre o valor da criança, quando errar significava ser inadequado de forma mais ampla. O sistema nervoso aprende uma equação diferente. Rejeição igual a confirmação do que há de errado em mim. E essa equação, uma vez gravada, opera automaticamente em situações de rejeição na vida adulta, muito antes de qualquer análise consciente ter oportunidade de acontecer. O sistema nervoso dispara a ameaça, ativa o estado de perigo e produz respostas que estão mais alinhadas com sobrevivência do que com aprendizado. E sobrevivência pode significar evitar exposição futura, pode significar atacar a si mesmo para antecipar o julgamento externo, pode significar buscar compulsivamente validação para compensar a que foi perdida, pode significar ruminar sobre o evento, tentando entender onde foi o erro, como se essa análise pudesse desfazer o que aconteceu. Nenhum desses comportamentos é estranho ou patológico. Todos são respostas inteligentes de um sistema que está tentando proteger. O problema é que a proteção tem um custo.
o custo de não crescer onde a rejeição poderia ter ensinado. Agora, vamos falar sobre algo que é muito específico e muito importante: o papel da narrativa na resposta à rejeição. Os estudos em psicologia cognitiva mostram que o que determina em grande parte o impacto emocional de um evento não é o evento em si, mas a narrativa que a pessoa constrói sobre ele. E a narrativa sobre rejeição pode tomar formas muito diferentes. Uma narrativa que fecha diz coisas como: "Isso aconteceu porque eu não sou suficiente. É sempre assim comigo. Não adianta tentar porque vai acabar igual. Isso prova o que eu já sabia sobre mim." Uma narrativa que abre diz coisas como: "Isso aconteceu porque havia um desalinhamento naquele contexto específico. O que eu posso aprender aqui? O que essa experiência revela que posso desenvolver? Onde o próximo passo pode ser?" A diferença entre essas duas narrativas não é otimismo versus pessimismo. É a distinção entre uma mente que interpreta eventos como evidência sobre identidade e uma mente que interpreta eventos como informação sobre desenvolvimento. E essa distinção pode ser aprendida, não de forma imediata, não sem trabalho, mas pode. E o ponto de partida é perceber qual narrativa você está construindo quando é rejeitado ou rejeitada. O que você está dizendo a si mesmo, a si mesma depois do não. Essa narrativa está me fechando ou me abrindo, está me contraindo ou me expandindo, está me conectando com o que posso fazer a seguir ou me prendendo no que aconteceu. Antes de continuar, eu quero te fazer um convite aqui nos comentários. Me conta, com a honestidade que esse vídeo está pedindo, qual é a narrativa que você mais usa quando recebe uma rejeição? É uma narrativa que fecha ou que abre? Me conta aqui embaixo. Eu leio cada comentário e esse espaço é de conversa real. Vamos continuar. Quero falar agora sobre algo que está diretamente ligado à narrativa que você constrói sobre rejeição: a identidade. Um dos psicólogos que mais contribuiu para o entendimento de como as pessoas processam a diversidade foi Viktor Frankl. Frankl, que sobreviveu aos campos de concentração nazistas e fundou a logoterapia, observou algo que ficou como uma das ideias mais poderosas sobre a natureza humana. Ele observou que mesmo nas condições mais extremas de adversidade, aquelas que seriam suficientes para destruir qualquer senso de controle ou agência, havia pessoas que encontravam uma forma de manter uma liberdade interna que nenhuma circunstância conseguia retirar. Não a liberdade de mudar as circunstâncias, mas a liberdade de escolher como se relacionar com elas. E o que protegia essa liberdade, o que ele observou nas pessoas que conseguiam manter a integridade interna mesmo naquelas condições, era ter uma identidade que não dependia de reconhecimento ou aprovação externos. Era ter um sentido que persistia mesmo quando o ambiente negava valor e dignidade. E o que Frankl capturou nessa observação é profundamente relevante para o que estamos explorando. Quando sua identidade, seu senso de valor e adequação está construído sobre reconhecimento externo, qualquer rejeição ameaça a identidade inteira, porque a base sobre a qual ela está construída está em risco. Quando sua identidade está construída sobre algo interno, sobre valores que você segue independentemente de aprovação, sobre como você se trata quando ninguém está olhando, sobre a consistência entre o que acredita e como age. A rejeição pode doer, mas não ameaça a estrutura toda, porque a estrutura não estava sobre o reconhecimento que foi negado. E essa distinção é o coração de tudo que separa quem cresce depois de uma rejeição de quem fica preso nela. Não é que quem cresce não sente a dor, é que a dor não ameaça o fundamento. Agora vamos falar de algo muito prático e muito concreto. Como você começa a construir uma identidade que não depende de aprovação para se manter? A primeira coisa é definir com clareza o que você valoriza independentemente de aprovação. Não o que você acha que deveria valorizar, não o que as pessoas ao redor valorizam. O que você genuinamente valoriza quando está em silêncio consigo mesmo, consigo mesma. Pode ser a honestidade mesmo quando é inconveniente. Pode ser o cuidado com as pessoas mesmo quando ninguém percebe.
Pode ser a curiosidade, a disposição de continuar aprendendo. Pode ser a coragem de continuar tentando mesmo depois de rejeições. Quando você tem clareza sobre esses valores, você tem algo que não pode ser retirado por nenhum não, porque esses valores não dependem de aprovação para existir. A segunda coisa é construir evidências de consistência com esses valores, porque uma identidade sólida não é construída por declaração, é construída por ação repetida e observada. Cada vez que você age de acordo com um valor que é genuinamente seu, mesmo quando é difícil, mesmo quando não há reconhecimento externo, você está construindo evidência, evidência de quem você é que não depende do que os outros dizem sobre você. E com evidência suficiente acumulada, a rejeição externa perde progressivamente o poder de definir, porque você tem dados internos muito mais robustos sobre quem você é. A terceira coisa é trabalhar especificamente as narrativas que aparecem depois da rejeição. Pense num homem chamado André, 45 anos, que por anos interpretou cada rejeição profissional como confirmação de que havia escolhido a área errada. Cada projeto não aprovado, cada proposta rejeitada, cada colaboração que não deu certo alimentava a sua narrativa de que ele não era feito para aquilo. Mas quando André começou a examinar essa narrativa com mais cuidado, percebeu algo que a narrativa cobria. Dos projetos rejeitados, alguns foram rejeitados por razões que nada tinham a ver com a qualidade do que ele apresentava. Timing errado, orçamento cortado, mudança de prioridade de quem decidia. Outros foram rejeitados por razões que, de fato, apontavam para algo que ele poderia desenvolver. Comunicação que poderia ser mais clara, proposta que poderia ser mais alinhada com o que o cliente precisava. E a narrativa de que não era feito para aquilo colapsava as duas categorias numa só. Tratava tudo como evidência de inadequação quando na verdade havia informações muito diferentes em cada rejeição. Quando André começou a olhar para cada rejeição individualmente, quando parou de usá-las como blocos para construir uma narrativa geral sobre si mesmo, o que encontrou foi muito mais rico e muito mais utilizável. Em algumas, havia realmente algo a desenvolver. Em outras, havia informação sobre alinhamento, sobre timing, sobre o que aquele contexto específico precisava. E em nenhuma havia evidência de que não era feito para aquilo. Havia apenas eventos específicos com causas específicas que podiam ser entendidas e aprendidas. E com esse entendimento mais preciso, André parou de acumular rejeições como blocos de uma narrativa que o definia e começou a tratá-las como dados que informavam escolhas e desenvolvimento. O resultado não foi a ausência de rejeições futuras, foi uma relação completamente diferente com elas quando vieram. Agora, vamos falar sobre algo que considero fundamental e que muita gente evita porque exige honestidade desconfortável. O que a rejeição às vezes revela que é real e precisa de atenção. Nem toda rejeição é injusta, nem toda rejeição é apenas informação sobre desalinhamento. Algumas vezes a rejeição está revelando algo concreto que precisa ser desenvolvido. Uma habilidade que ainda não está no nível necessário. Uma forma de se comunicar que cria ruído onde deveria criar clareza. Um padrão de comportamento que afasta onde deveria aproximar. E a capacidade de olhar honestamente para essa possibilidade, sem colapsar em autocrítica destrutiva, mas também sem defensivamente negar tudo. É uma das formas mais poderosas de crescer a partir da rejeição. Essa capacidade de avaliação honesta se chama autoobjetividade. E os estudos de Tasha Eurich sobre autoconhecimento mostram que ela é surpreendentemente rara. A maioria das pessoas ou superestima as próprias capacidades, defendendo-se de qualquer feedback que ameace a autoimagem, ou subestima, usando qualquer feedback negativo como confirmação de narrativas depreciativas já existentes. Autoobjetividade genuína é a capacidade de olhar com precisão, nem mais favorável nem menos favorável do que os dados reais justificam. E esse olhar preciso é o que permite crescer de verdade, porque você não está defendendo uma imagem, você está buscando entendimento. E entendimento, mesmo quando é desconfortável, é sempre mais útil do que ilusão.
Vamos agora falar sobre o que acontece nas relações depois de uma rejeição relacional, porque esse é um dos contextos onde o padrão que estamos descrevendo se manifesta com mais intensidade, quando uma relação importante termina, ou quando há uma rejeição dentro de uma relação. A tentação de fechar o coração é muito grande, e tem uma lógica nessa tentação que faz sentido. Se eu não me abro, não posso ser rejeitado, rejeitada de novo. Mas o custo desse fechamento é enorme, porque enquanto você está fechado, fechada, você não pode ser rejeitado, rejeitada, mas também não pode ser amado, amada. Não de forma real, pelo menos, porque amor real exige abertura, exige a vulnerabilidade de ser visto, vista de verdade. E o fechamento, por mais que proteja da dor, também protege da conexão genuína que você mais busca. Brené Brown, que passou décadas pesquisando vulnerabilidade e conexão, documentou algo que ficou como uma das descobertas mais consistentes dos seus estudos: que as pessoas com relações mais profundas e mais satisfatórias não eram as que sofreram menos rejeições, eram as que aprenderam a se abrir mesmo sabendo que podiam ser rejeitadas, que entenderam que vulnerabilidade não é garantia de conexão, mas é o único caminho para ela. E essa distinção importa muito quando falamos de crescer depois de rejeições relacionais. Crescer não significa se tornar alguém que não se importa o suficiente para ser rejeitado, rejeitada. Significa se tornar alguém que consegue se importar e ainda assim continuar, que sente a dor da rejeição sem fazer dela evidência permanente de que não merece amor, que pode atravessar o fechamento temporário que a dor produz e depois escolher abrir de novo, não de forma ingênua, não ignorando o que a experiência ensinou, mas de forma mais informada, mais clara sobre o que busca e o que oferece. Antes de encerrar, quero deixar algo que espero que carregue com você. Rejeição é uma das experiências mais universalmente humanas que existem. Todo mundo que já tentou algo que importava, que já se abriu para alguém, que já se colocou numa posição de possibilidade, passou por rejeição. E o que distingue uma vida rica de uma vida contraída não é a ausência de rejeição, é a disposição de continuar tentando mesmo depois dela. E essa disposição não nasce de coragem abstrata, nasce de entender o que a rejeição realmente é: informação, às vezes sobre desalinhamento, às vezes sobre timing, às vezes sobre algo real a desenvolver, mas nunca, nunca evidência permanente sobre o seu valor. Você é mais do que qualquer rejeição que já recebeu, e o que você faz depois dela está construindo quem você está se tornando. Se esse vídeo chegou em você, compartilha com alguém que está num momento difícil depois de uma rejeição, porque às vezes a mensagem certa chega pela pessoa certa. E se você sente que quer ir mais fundo nesse processo, o método Devagar, Tudo Muda foi criado exatamente para isso, para te ajudar a trabalhar as crenças que a rejeição ativa, os padrões que se repetem, e a construir uma base interna que não desmorona quando o externo diz não. O link está na descrição. Quando você estiver pronto, pronta, ele vai estar lá. Se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar essa jornada e ficar por dentro dos próximos conteúdos. Aqui toda semana tem conteúdo com o mesmo nível de profundidade e o mesmo cuidado. Deixa o seu like e eu te vejo no próximo vídeo. Devagar, tudo muda.